vós, vocês vão dar fruto. Então, dar fruto depende de estar em Cristo de verdade. Amém? Quando nós estamos ligados na videira, o Espírito Santo é essa seiva que corre na videira. Não tem aquela seiva que corre na videira, né? Poderosamente, a gente quando olha a árvore, a gente não entende o que acontece lá dentro, a gente não tem visão de raio-x, mas entende, meu irmão, que naquela árvore está fazendo uma coisa maravilhosa, poderosa, ela está arrancando do solo a água, as sais minerais, e a luz do sol que bate nela começa a metabolizar aquilo, e de maneira poderosa sai do tronco e ganha os galhos, e os galhos ganham os ramos, e vai brotar no lugar mais sensível da árvore, que é a pontinha do galho, o fruto. Aí Paulo vai falar, quando fala do espinho na carne, ele fala assim: porque quando eu sou fraco, então sou, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha, é no lugar mais sensível da árvore que vai brotar o fruto. Não é no tronco, não é na raiz, que é aquela coisa, não, é o mais sensível que vai brotar fruto. Tá bem? Então, o pai é o agricultor, isso aqui é maravilhoso. Quem é que faz? É Deus. Ele cuida da videira, né? Jesus é a videira. E o Espírito Santo é essa seiva que vai correr nessa videira, né? Que vai chegar até nós, os ramos. Então sai dele, tudo vem dele. Entende que nada vem de nós? Nada vem de nós fomos enxertados. E é interessante falar assim: não foste vós que escolheste, eu escolhi a vós. Outro dia eu falei isso aqui no culto, né? Eu sou péssimo, sou perna de pau, sou ruim de futebol mesmo, né? Então quando eu era moleque, talvez se o pessoal ia tirar 2-1 para escolher 2 times, né? Para jogar bola, eu era o último. Eu não era escolhido, eu era o que sobrava. Entendeu? E o pessoal falou assim: eu falei assim, eu jogo aonde? Ficava no fundo lá, perto do gol. E essa bola vinha para mim e dizia: não chuta! Não tem ninguém aqui, cara. A bola vai passar reto, vai embora. Assim, não chuta. Não, você é ruim isso aí, né? É péssimo isso aí. A gente se sente mal, né? Mas a ideia de ser escolhido, ao mesmo tempo que é humilhante, porque ser escolhido quer dizer, você não era necessário. Eu não era necessário. Deus não precisava de mim. Então, ao mesmo tempo que me humilha, eu glorifico a Deus pelo grande amor que Ele teve. Porque não sendo necessário, eu não tendo nada em mim que pudesse chamar a atenção de Deus, Ele me escolheu. Amor. Isso é pura graça, puro amor de Deus. Né? Eu já falava para os irmãos lá em Anjo, eu falei assim, eu glorifico a Deus porque eu estou no Japão pregando a palavra. Isso para mim é lógico que é uma honra, né? Eu me sinto honrado, me sinto grato a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo isso me diminui. Ao mesmo tempo isso me humilha. Sabe por quê? Deus me traz ao Japão para pregar aos irmãos em português, porque eu não tinha condição nenhuma de ir para a Síria. Eu sou imprestável para o Egito. Está entendendo? Olha, eu vou te usar bastante no Japão. Glória a Deus por isso, porque na Síria, filho, você para mim não serve. Está entendendo? Eu olho para a vida de Jonas e falo assim: Jonas, vai para Nínive. E ele fala: não vou. E ele vai. Prega. Ele fala: não prega. E ele prega. E ele prega o quê? Converta, olha, Jesus te ama. É isso que ele fala? 40 dias vocês vão morrer. E o povo se converte. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que Deus me chama, e eu glorifico a Deus por disso, porque eu sinto a gratidão, eu sou grato a Deus por isso, mas ao mesmo tempo isso me humilha, irmãos. Então eu não posso me sentir mais que qualquer um aqui, porque eu não sou. Na verdade, eu estou fazendo aquilo que, é o que você pode fazer. E com a força de Deus aí. Né? É a força de Deus. Amém? Vamos lá? Então nós fomos enxertados, nós não éramos naturais, a nossa semente não era ruim. A gente está segundo a nossa espécie, a nossa semente era ruim. Então nós fomos enxertados. O que é um enxerto? Né? Dizem aqui. Então tem a árvore, né? Ela tem um galho. E aí o que acontece? Eu pego o galho de uma outra árvore, né? Eu faço um talho nela. Aqui tem um talhozinho, né? Um corte, porque ela saiu de uma outra árvore. Tem a folhinha aqui. Aí eu faço um corte aqui, na árvore. Né? E eu vou encaixar isso aqui na árvore. Eu vou encaixar. Aí eu vou fazer uma atadura, fazer um remendo, não é? E aí o que acontece? A seiva que corre na árvore, ela vai começar a correr nesse galho. E aí vai dar fruto. Mas eu não pertencia aqui. Teve que acontecer um ferimento na árvore e um ferimento em mim. Amém? Vamos lá. Nós fomos enxertados.
Processo miraculoso. Um ramo é tomado de uma árvore e inserido em outra através de um corte feito na videira. Teve um ferimento na videira para que eu fosse enxertado. Que ferimento é esse? A cruz, né? Abre lá, por gentileza, João, capítulo 19. João 19, 31 a 37, diz assim: Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e do outro, com que tinha sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhes quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Então, João que testificou disso, ele está escrevendo para que a gente creia. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Isso está em Zacarias 12. Né? O que acontece aqui, irmãos? Jesus foi ferido aonde? No lado. Por que ele foi ferido no lado? Porque o pessoal discute assim: quem matou Jesus? Foram os judeus que mataram Jesus? Foram os romanos que mataram Jesus? Né? Irmãos, ninguém matou Jesus. Ele se deu. Ele falou: ninguém tira a minha vida, eu dou, porque o Pai me deu o poder para tirar e para obtê-la de volta. Então, por que isso é interessante? A morte por crucificação durava dias. Era uma morte agoniosa, sabe, agoniante que fala, né? Agoniosa, tá? Agonizante, obrigado, pastor. Agonizante. Era uma coisa assim que demorava dias. A pessoa ficava exposta lá de maneira assim humilhante no madeiro. A Bíblia diz que maldito é aquele que é pendurado no madeiro, né? Como é que era isso? A gente vê assim, às vezes nas imagens, nas esculturas, nas pinturas, Jesus nessa posição, é isso? E pegado na palma da mão, né? Na verdade, isso é tudo coisa de pintura, de arte. Por quê? É concepção artística e não bíblica. Porque o que acontece assim: os corpos que eram levados à cruz, eles não iam para o túmulo, eles iam ser lançados na vala comum. Então a arqueologia não tinha, até pouco tempo atrás, até uns 50, 60 anos atrás, não tinha nem o corpo de um crucificado para descrever como era a crucificação. Então você ficava com o que o artista pintou. Na verdade não era isso. Há um pouco tempo atrás acharam um corpo de um crucificado numa luta, né? Que deu um bafafá, o pessoal dizia que era de Jesus, não era de Jesus nada, né? Mas a posição era essa aqui, ó. Não era isso. O cravo era aqui, né? O cravo era aqui e a posição era essa aqui, ó. Tá? Irmão, isso aqui eu aqui não estou crucificado, para mim já está horrível estar aqui desse jeito. Imagina estar pendurado desse jeito. E não era só a questão que o sangue se esvaía, porque Jesus tinha sido moído realmente, né? Chicoteado e tal, mas a posição era horrível, a pessoa queria respirar e ela tinha que fazer, às vezes, uma força para poder respirar, porque essa posição comprimia o pulmão, ele não conseguia respirar, então ele ficava nessa situação. Aí quando ele não conseguia mais permanecer, porque está pregado, aquilo também doloroso, então quando ele puxava o alívio para um lado, doía do outro, então ele ficava, sabe, dias dessa maneira, até que o corpo não aguentava mais, então ele morria, falecia. Então, como era a época de Páscoa, e não era para ter aqueles corpos lá, aquilo era ruim para os judeus, disseram: quebra as pernas, porque eles não vão ter mais condição de se erguer, então eles vão morrer mesmo, né? Então, os ladrões estavam vivos, quebraram as pernas e eles morreram, né? Morreram, coisa rápida, bem de romano. Romano é rápido, ele é rápido e eficaz, né? Por isso que o Evangelho de Marcos foi escrito aos romanos, é o mais curto, tá? Rápido e eficaz, pum, acabou. Quando foram em Jesus, estava morto. Aí, para ter certeza da morte, então enfiaram uma lança nele para ver se tinha alguma reação. Um soldado usa uma baioneta. Sabe o que é baioneta? Baioneta é aquela faca que ele coloca na ponta do fuzil. Aí o fuzil vira uma lança, né? Ele espeta as pessoas no chão para ver se está morto mesmo, né? Ou acabou a bala, a munição, ele vai usar como lança o fuzil. Então usou ali, saiu, está morto. Então
isso aqui tem um símbolo, porque furaram aonde? No lado. Quando Deus resolve dar uma mulher a Adão, da onde que ele tira a costela? Do lado. Aqui que nasce a igreja. Como foi daqui que nasceu Eva para Adão, aqui vai nascer a igreja. Então, a necessidade de ser enxertada em Jesus é que a videira teve que ser ferida, para que nós fôssemos enxertados. Amém? Quando ele fala, eu sou a videira, é isso que ele está querendo dizer, vocês foram enxertados. Né? Amém? Então também nós fomos cortados. E interessantemente, Jesus foi ferido e eu também tenho que ser ferido. Eu não tenho como estar enxertado em Jesus e estar no mundo. Ou eu sou da videira verdadeira, ou eu sou de outra videira. Entende? Quando ele fala assim, o ferimento então é separação do mundo. Separação do mundo, porque assim, se vós estiveres em mim, então vocês vão dar fruto. Agora, se o camarada não está dando fruto, porque na verdade não está inserido. E por que não está inserido? Porque não foi arrancado direito do outro. Então, quando se converte, se converte. Ah, eu não tenho um momento de libertação? Tem. Como disse aqui a irmã que veio da Suíça, nós estamos aqui em plena libertação. Até a volta de Jesus, até sermos levados para o céu, estamos. Mas a conversão é quando você decide realmente dizer assim, ó, acabou para o mundo. Você vai ter uma luta sua, interna, talvez sua vida inteira. Talvez. Tem gente que é liberta de um vício, assim, da noite para o dia. Tem gente que é liberta por um processo. E tem gente que morre lutando. Mas a ideia é que ele sempre lutou. Amém? Ele sempre lutou. Se ele sempre lutou, porque realmente ele foi separado desse mundo. Se ele nunca lutou por libertação, é porque, irmão, ele na verdade nunca foi cortado do mundo. Então, houve um corte de Jesus, mas tem que ter um ferimento em nós também. Tá certo? Senão você não está na videira verdadeira, você está em outra videira. Tá bom? Vamos lá. Quando a ferida sara, quando ele faz essa atadura, ele tem uma hora que há uma cicatrização. Você não consegue mais entender que há duas árvores ali. A seiva torna naturalmente uma cicatrização. Isso agora faz parte realmente da videira. Né? A videira e o ramo se tornam um. E o Espírito Santo fluirá de maneira vibrante dentro do ramo, fortalecendo o ramo, alimentando o ramo e fazendo brotar fruto no local mais frágil do ramo. É na minha fraqueza que vai brotar o amor. É na minha dificuldade que vai brotar o amor. Amém? Não é onde eu sou forte. Quando eu digo forte, sou fraco. Né? Nós fomos escolhidos, diz no verso 16, né? Fomos escolhidos. Eu falei para os irmãos, como é humilhante não ser necessário. Né? É humilhante não ser necessário. E eu acho gostoso isso, porque não importa o quão desprezado eu fui no meu passado, não importa quanto não importante eu fui no meu passado, né? O quão pecador eu fui no meu passado, Jesus me escolheu. Eu não dava fruto, ou quando dava fruto era fruto ruim, era obra da carne mesmo, ainda assim Jesus me escolheu. Então, irmãos, se Satanás vem lançar alguma coisa do teu passado na tua vida, esquece, você faz parte da videira. Você foi escolhido, você é filho de Deus. Amém? Aí diz ali, permanecer. Olha lá por gentileza, Atos 17, 28. Isso dá um bafafá. Dá uma vez salvo, sempre salvo. Atos 17, 28. Eu amo esse versículo aqui. Jesus repetiu nesse capítulo de João, do verso 1 ao 17, ele repetiu 10 vezes essa palavra, permanecer. Irmão, em 17 versículos, repetir 10 vezes a mesma palavra, né? Permanecer, né? Separados de Cristo não vão ter fruto nenhum. Vamos lá, Atos 17, verso 21 diz assim: pois nele vivemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Nós vivemos nele, nos movemos nele e existimos nele. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Poeta igual profeta? Então, por que ele fala poeta? Obrigado pela pergunta. Porque ele está falando a ímpios, né? Está falando a pagãos, a gregos. E ele fala o seguinte: então, quando ele usa a palavra poeta, ele está falando dos filósofos gregos. Interessante isso. A Bíblia diz que Deus se revela a todas as pessoas.
De uma maneira ou de outra ele se revela, nem que seja pela natureza. Então há uma fagulha de luz de Deus nos homens. Se eles são cristãos ou não, judeus ou não, eles têm algo de Deus nele. Ainda que não seja uma revelação plena e completa, eles têm aquela imagem de Deus que foi arranhada, maculada, mas não foi arrancada. Né? Eu não sei se a gente falou disso aqui já também, porque nós estamos no Japão, onde o Japão não é um país cristão, mas tem leis morais. De onde que vem essa moral? De onde que vem essa lei que busca justiça? É um reflexo da natureza de Deus que está nele. Então não é que Paulo está dizendo que tudo que os poetas gregos escreveram ou falaram, ou que os filósofos gregos falaram, é divinamente inspirado. Não é isso. Mas que há alguma revelação de Deus ali, e quando ele puxa isso para a Bíblia, então ali você tem como revelação. Amém? É como lá em Judas vai falar do sétimo depois de Adão. Como é que é o nome dele, gente? O sétimo depois de Adão, ele fala assim, eis que Enoque. Porque ele fala assim, ele fala de uma profecia de Enoque, né? Eis que vejo, Enoque mesmo? O sétimo depois de Adão? Enoque, né? Eis que vejo o Senhor vindo com as suas santas miríades. Né? Isso, Enoque. E Judas vai falar disso, que Enoque profetizou isso. Só que tipo, na Bíblia, tem Enoque? Não. Existe um livro apócrifo chamado Livro de Enoque. Tá? O livro não é canônico, não é inspirado pelo Espírito Santo. Mas Judas pega esse versículo desse livro e cita. Quando Judas cita isso, é porque aquele versículo, aquilo com certeza foi Deus que colocou no coração de Enoque. Aquilo o livro todo não. Então a questão do poeta aí é isso aí. Tá? Então há uma revelação de Deus não universal. Isso aqui é importante porque Deus fala assim, Jesus fala assim, a seara está pronta já. Jesus fala que a seara já está pronta.